Você que chegou aqui nesse vídeo tem vivido dias difíceis pelo término do seu casamento e quer superar o mais rápido possível? Acabou se perdendo e já não sabe mais o que fazer para reconstruir a sua vida? Olha, divórcio nunca foi, nunca será a primeira opção, mas quando isso acontece, como fazer para blindar a nossa vida contra ideologias desse mundo e buscar direções de Deus, direções do alto, para que a gente possa viver uma vida sentimental relevante? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, aqui quem fala é o Janilson Viana. E eu sou a Priscila Melo Viana e juntos estamos aqui em mais um quadro Amor e Propósito. É isso mesmo, gente. E o assunto de hoje é uma pauta que a gente, assim ó, a gente sempre vem aqui falar de esperança, vem falar de coisas boas e de verdade. O assunto de hoje, por mais desafiador e difícil que seja, a gente quer ser uma luz no fim do túnel para dizer que existe esperança. O plano de Deus, quando criou o casamento, amor, nunca foi para que eles se separassem. Tanto que Jesus, quando questionado a respeito do divórcio, ele disse assim, ó, Moisés deu a carta de divórcio, permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, Deus ele trabalha desde o princípio. E no coração de Deus, o divórcio, o casamento, né? Ele foi criado para ser eterno, para ser duradouro, para ser realmente algo que vai perpetuar, que vai manifestar a vontade dele, que vai trazer uma descendência. No livro de Malaquias vai falar que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio, né, ele impede que uma semente seja realmente relevante em uma geração. Mas se a gente para pensar que em muitos casos, existem alguns casos específicos que infelizmente o divórcio é inevitável. E quando isso acontece, né, a gente tem lidado com tantas pessoas divorciadas que estão sem esperança, que estão sofrendo as dores. Mas a gente está aqui hoje como boca de Deus para falar para a sua vida, para ser remédio, ser esperança para a sua vida. A primeira coisa, o plano de Deus para a sua vida sentimental não termina quando o divórcio acontece. Você precisa acreditar que uma vírgula não é um ponto final, não é um todo na história. Uma situação não descreve tudo aquilo que Deus tem para você. O divórcio aconteceu, não sei por qual motivo, por qual situação, mas fato é que Deus ele ainda tem uma história para a sua vida sentimental. Deus ainda tem uma história de graça e de favor sobre você. É tão incrível que se a gente parar para analisar, a Bíblia ela narra Adão e Eva como sendo, quando eles, né, se conhecem, quando o casamento deles acontece ali no Éden, em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que eles viviam nus e não sentiam vergonha por causa disso. Mas quando houve a queda, né, Adão fazia poema para Eva, era um amor muito lindo. Mas quando houve a queda, você para pensar que Adão agora culpa a mulher que Deus tinha dado a ele. Eles agora estavam nus, estavam envergonhados por causa disso. Ou seja, houve ali uma certa confusão. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo isso ter acontecido, houve um propósito de Deus para que Adão e Eva continuassem caminhando juntos. E eu quero te falar que o plano de Deus para a sua vida sentimental não termina no divórcio. Deus deseja continuar escrevendo a sua história. Existem bons pensamentos do Senhor para o seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito daquilo que Ele sonhou para você. Creia que não é o fim. É apenas uma vírgula para aquilo que Deus ainda deseja fazer. E é só Deus o único capaz de curar essas feridas. E a dor não é o fim. Deus, Ele é aquele que faz com que essa frustração, essa dor, essa ferida com que a gente está passando possa ser ressignificada, sabe? É um tempo que, por mais que as feridas ali, quando elas são tocadas, elas doam, mas é durante esse processo que Deus trata, que Deus molda. Então é nesse momento que é o período crucial para que você possa dar uma limpa aí na sua casa, sabe? Para que não possa resgatar memórias que podem vir à tona e você remoer toda aquela história. É o momento de você tirar tudo que lembre o cheiro, foto,
recordações mesmo, de você não ficar alimentando da história do outro na sua rede social, de você ocupar a sua mente, de você conhecer novas pessoas. Talvez vocês tenham um vínculo com filhos, mas é um período também de você entender que ele não deixou de ser pai ou ela deixou de ser mãe do seu filho. Então, assim, olha, seja um homem ou uma mulher sábia, que sempre fale bem, sempre enalteça as qualidades, porque todo ser humano tem qualidade. Independente se foi um casamento difícil ou não para você, o filho ali, ele merece ouvir sempre as qualidades, sempre os pontos positivos daquilo que os traços do pai ou da mãe é. Então, assim, olha, por mais que você esteja aí passando por esse período de dor, entenda que a dor não é o fim e é Deus quem é capaz de curar toda essa ferida que você está vivenciando. É isso mesmo, gente. E nesse processo de ressignificar é de extrema importância, né, amor? A questão do perdão. Gente, perdão não é um sentimento, a gente já sempre fala isso. Perdão é uma escolha, é uma decisão que você decide tomar para o seu próprio bem, sabe? É claro que entre mortos e feridos, sempre um divórcio vai causar dor, vai causar tristeza, vai causar abatimento, mas sabe, você precisa ter que lidar com essa dor, em primeiro lugar perdoando, sabe? Entendendo que o outro é tão vítima dessa situação quanto você, ou talvez que não seja tão vítima, mas que ele precisa de ser perdoado e você precisa também de perdoar, sabe? Faça isso por você. Não alimente raiz de amargura, não alimente dor, não alimente sentimento de vingança. Tem pessoas que, meu Deus, passam uma vida inteira amargurada e não conseguem desfrutar de um capítulo novo de Deus para a sua história, porque estão presas a algo velho, estão presas à amargura, sabe? Fazer com que nem o apóstolo Paulo nos ensina. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante. Mas você só vai avançar se você perdoar, de fato. Perdoar você mesmo, perdoar essa pessoa, né, esse cônjuge que se separou de você, e não, sabe, gente, de verdade, não preservar essa dor. Eu percebo, amor, que tem muitas pessoas que preservam, elas decidem preservar a dor, parece que elas decidem cultivar aquela dor ali. Achando que assim vai ser melhor, porque aí não vai tocar em alguns assuntos, não vai relembrar. Verdade. Só que de verdade, gente, essas dores a gente não tem que cultivar. Você tem que eliminar de uma vez por todas e prosseguir para o novo. Então perdoe, vira a página, sabe? Não deseje o mal para essa pessoa, ainda que essa pessoa tenha te ferido. Seja você um instrumento não de ofensa na vida dessa pessoa, mas um instrumento de abençoar. Claro que isso, gente, vai vir com o tempo, né? Claro que eu não estou dizendo que é de um dia para a noite. A gente precisa ir ressignificando, é um passo de cada vez. Mas sabe, decida perdoar. Ainda que o seu sentimento seja contrário, decida assumir isso todo dia. Eu perdoo, verbalize isso, libere palavras boas, positivas para essa pessoa. Vai ser próspero e feliz, em nome de Jesus. E não alimente briga, sabe? Não alimente essas feridas, não alimente o que deu errado, os fracassos, as decepções. Não alimente isso. Sabe o que você precisa fazer? Você que quer superar mesmo a dor desse término, a dor desse divórcio, a dor que você está sentindo aí desse outro lado da tela, busque em Deus, que é o Criador do casamento, instrução, sabedoria, paciência, isso aí. As verdades dele sobre a sua vida. Busque nele, que é o inventor do casamento, que é o inventor da nossa história, toda a direção, e pode ter certeza plena que ele vai te instruir, que ele vai curar, que ele vai te direcionar, que ele vai arrancar aí, olha, tudo isso que você está vivendo, toda essa dor, toda essa tristeza, talvez toda essa humilhação, toda essa perseguição, opressão. Eu não sei o que você está vivendo aí desse outro lado, mas certamente se você chegou aqui nesse vídeo é porque você busca superar essa dor que você está vivenciando. Então, busque em Deus, ajoelha aí onde você está, rasga o seu coração, né, de uma metáfora falando que abre o seu coração mesmo, lance sobre Deus toda a sua dor, que Ele mesmo vai
se encarregar de Em enxugar nome suas de Jesus. lágrimas, de trazer um fôlego novo, de trazer esperança, de te fazer realmente acreditar que Deus tem uma nova história, uma Amém. nova chance, uma nova oportunidade sobre a sua vida. Sim. E é Ele quem escreve toda a nossa história. Então Amém. permita com que Ele continue escrevendo a história linda que Ele desenhou para você no nome de Jesus. É isso aí. E tem algo também, sabe, amor, que eu estava sendo muito ministrado aqui, é que às vezes as pessoas, elas pegam de uma experiência ruim delas e querem colocar como num todo fosse ruim o casamento. Tem muitas pessoas que se divorciaram e acham que por causa da experiência negativa delas com o casamento, que todo casamento é ruim, é fracassado, é de aparência. Gente, outro dia eu ouvi algo, até eu acho que foi o nosso pastor que estava ministrando, ele falou algo muito incrível. Ele disse que um arquiteto, quando planeja e desenha, né, um engenheiro, uma casa, e aí contrata-se os pedreiros. Os pedreiros podem errar ali em uma coisa, numa parede ou em outra. Mas a verdade é que não é no desenho que as coisas tá errada. É quem que construiu. E assim também é no casamento. Saiba que Deus desenhou o casamento de forma perfeita, de forma linda, maravilhosa. Só que muitas vezes não houve o equilíbrio necessário, não houve a construção correta. E não é porque você construiu errado que o casamento, o desenho está errado. Saiba, enaltecer o casamento. Amém. Não é porque você viveu uma experiência ruim que casamento é ruim. Em nome de Jesus, enalteça o casamento. Porque enaltecendo o casamento, você está enaltecendo a palavra de Deus. Amém. Porque está escrito em Hebreus 13:4 que venerado acima de todos esteja o casamento. E saiba de uma coisa, Deus te criou para um propósito muito maior do que essa dor. Para um propósito muito maior do que o seu divórcio. Creia que o Senhor vai virar a página na sua vida, Ele deseja virar e Ele vai te dar forças para que você também vire. E como a Pri disse, você vai receber um fôlego novo para viver os bons dias que o Senhor preparou em nome de Jesus. Amém? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, É isso aí. curta esse vídeo, deixa seu comentário e até o próximo Amor e Propósito e nós veremos a cura de Deus sobre a sua vida. É isso aí. Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau.